Amém, igreja? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Feche os teus olhos agora. Ó meu Deus e meu Pai, Pai querido, venha, Senhor, sobre as nossas vidas nessa manhã, meu Deus. Estamos aqui, Senhor, para glorificar e exaltar o Teu nome e para mais um dia, meu Deus, de estudo da Tua Santa Palavra. Venha, Senhor, e edifica as nossas vidas. Encha, Senhor, da Tua paz, do Teu renovo, da Tua, meu Deus, graça, Senhor, em nome de Jesus. Pois sabemos, meu Deus, que Tu és santo e que Tu tens o nome sobre todos os nomes, meu Pai. Oh, glórias e glórias. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. Poderoso, oh glórias, digno de louvor. Amém. Oh glórias, aleluia. Glorifica a igreja. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Oh glórias. Aleluias. Aleluias. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Oh glórias. Espírito Santo, 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 Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Oh, aleluias, digno de louvor. Tu és santo, santo. Declara, igreja. É o Senhor Deus poderoso, digno, Senhor. Toda honra e toda glória é para Ti, Senhor. Poderoso e soberano Deus, Pai querido e amado, Espírito Santo, venha, meu Deus, sobre as nossas vidas. Venha, Espírito Santo, e renova, Senhor, o nosso ser nesta manhã. Seja bem-vindo, Senhor, no meio de nós. Seja bem-vindo, Senhor, em nome de Jesus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Diga graças a Deus. Amém, igreja? Graças a Deus, né? Abra a tua Bíblia ali no livro de Filipenses. Amém? Um minutinho. Abra ali em Filipenses. Em nome de Jesus. Capítulo 4. Filipenses 4, versículo 13. A mensagem hoje do estudo do caráter de Deus, que é o terceiro estudo da série que nós nos comprometemos, numa série de 10 passos, hoje é o terceiro. Pena que o povo não tem perseverado, né? Porque hoje nós vamos falar que Jesus é o pão da vida, não é isso? O tema hoje é esse. Quer dizer,
E hoje é dia de buscar o pão, de se alimentar desse pão, que deveria ser o primeiro alimento, né? Mas Jesus disse que muitos serão chamados e poucos escolhidos, né? E para nós sermos escolhidos, não é isso? Nós precisamos nos manter firmes, né? Porque todos têm sido chamados. Agora, está escrito, né, que aquele que resistir até o fim receberá a coroa da vida, né? Então, o Senhor Deus, Ele fala aos nossos corações. Abra lá em Filipenses 4:13. O que diz ali? Posso? O que diz? Todas as coisas naquele que me fortalece, não é? Então é simples, ó. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então nós temos que pensar, não é isso? Será que nós podemos realmente fazer tudo isso? Será que nós podemos todas as coisas? Em nós mesmos não, mas naquele que nos fortalece. Quem nos fortalece? É o Senhor. E como Ele nos fortalece? Através da palavra. Não adianta nós procurarmos a Deus em outros lugares se não for na igreja. Não adianta nós procurarmos a Deus em objetos, em imagens, em talismãs, né? Porque Ele é Espírito, não é? Então, quando nós lutamos pela fé, nós enfrentamos dificuldades. Nós passamos pressões, nós passamos provações, perseguições, não é isso? Agora, quando essas provações, presta atenção, elas chegam pela graça de Deus, né, do Senhor, o que acontece? Isso serve para nos aperfeiçoar. E quando nós dissemos, como Paulo disse aqui, posso todas as coisas naquele que me fortalece, quer dizer, nós estamos dizendo que Deus é aquele que nos fortalece, não nós mesmos, não é isso? Então nós temos que ter um compromisso com Cristo, não é? Compromisso é o que? É submissão. É no dia do culto a pessoa se fazer presente. Amém? Porque acaba não adiantando às vezes o pouco que ela vem. Porque ela tem que mostrar o que? Ela tem que mostrar o caráter dela para Deus. Porque nós estamos falando nas mensagens do domingo sobre o caráter de Deus. E qual é o caráter de Deus? O caráter de Deus é santidade e o que? Fidelidade. Deus, ele é fiel ao povo que não está nem aí para ele. Deus é fiel ao povo que anda num comodismo e numa conformidade com as coisas que vêm sobre a vida, né? E que desanima por tão pouco, né? Então quer dizer, onde é que está o caráter da fé? Como é que nós queremos, como é que a pessoa pode desejar receber de Deus se ela não planta semente? Amém? Em nome de Jesus. Meu filho, pega a fonte para mim do computador, que está acabando a bateria. Amém? Então nós temos que buscar o que é o caráter. E o caráter de Deus, nesse terceiro passo hoje, a gente vai falar sobre Jesus, ou seja, o pão da vida, o título. Não é isso? Mas não é aquele pão que alimenta a nossa matéria. Quando a gente sente aquela fome de comer uma comida, de comer um doce, de comer uma sobremesa, né? Aquele alimento que sacia o quê? A nossa alma, amém? O nosso espírito, e que faz com que nós possamos o quê? Ter força física para o quê? Para estar de pé. Porque às vezes nem o alimento físico mantém mais a pessoa de pé. Ela às vezes perde até a fome. Eu não estou nem com fome, não quero nem comer. Por quê? Porque a enfermidade, a depressão, a opressão, a atuação maligna tira até a fome da pessoa se alimentar. Então, qual é o alimento mais precioso que nós temos? O Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo. E nós que estamos aqui hoje como corpo de Cristo, né? De Cristos não, porque Cristo é só um, né? Como corpo de Cristo.
Não é isso? Longe de todos os nossos familiares. Então Deus, ele se agrada. Nós temos passado provações, nós temos sido lapidados, mas o Senhor Deus, ele nos dá a vitória, ele tem nos trazido a vitória. Ele tem preparado para nós o quê? Uma condição de nós vivermos em paz com Ele primeiro, e de nós termos nossas condições de vivência aqui na terra, não é isso? Então, diz Paulo, Filipenses 4,13: posso todas as coisas naquele que me fortalece, não é isso? Então, quando a gente tem um compromisso com Jesus, Ele nos dá o que? O amadurecimento espiritual, de nós olharmos não com os olhos da carne, mas com os olhos da fé. Amém? E o que os olhos da carne nos mostra? Dificuldade, limitação, mostra o nosso pecado, as nossas falhas, não é? Por isso que muitas pessoas não têm vindo à igreja, não é isso? Sabe por quê? Porque o povo tem desejado a porta larga, onde ela pode fazer do jeito que ela quer, a hora que ela quer, e a porta do céu é estreita, né? Quando Jacó, ele contemplou a porta aberta e os anjos subindo e descendo por uma escada, né? Deus quis mostrar que a porta é estreitinha e o lugar dela, né, é exclusivo para aquela pessoa que está buscando o quê? A paz com Ele. Não é para todo mundo entrar, não, né? Então, se a pessoa não se submete ao que o Senhor Deus tem de caráter e santidade, que Ele já demonstrou isso em Jesus, como é que ela quer ter uma vida de prosperidade espiritual e física, né, nesse mundo? Não tem como. Vai viver em tribulação o tempo todo, né? Então você tem que materializar hoje a tua vitória. O que é materializar? É enxergar tudo pronto. Amém? É enxergar a vitória. Pode ser até que Deus não queira dessa forma que você está enxergando, mas com certeza Ele tem uma vitória para dar, né? Ele tem uma vitória para dar. Deus não tem derrota para dar para o crente. Até porque ser crente não é um ato religioso e nem seguir e servir a uma religião. É servir a Jesus, ao próprio Deus, através da Bíblia. Amém? Através da Bíblia Sagrada. Não é isso? Então você que crê, diga graças a Deus. Amém? Diga graças a Deus, né? Graças a Deus. Agora abra no Salmo 98, versículo 1. Porque nós precisamos o quê? Nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor para nós o quê? Adorarmos, sermos adoradores. Salmo 98, versículo 1. E diz ali: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Amém? Então aqui está dizendo que Deus, Ele fez maravilhas e Ele faz, né? Aqui está falando no passado, quer dizer, o salmista aqui está declarando que Ele havia feito, e nos dias de hoje Ele continua fazendo até maravilhas maiores, né? Então cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas. A sua destra, a sua mão direita e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Então Deus, Ele é perfeito, amoroso e misericordioso, né? E esse salmo aqui, ele profetiza a vinda de Deus para governar o seu povo. Amém? Porque aqui nós estamos falando no Antigo Testamento ainda, né? Nos Salmos. E Jesus, Ele cumpriu essa profecia também, né? Porque mesmo no passado, Deus já levava aos profetas o que iria acontecer no futuro, no presente e futuro daquele povo, que é o nosso povo hoje, na atualidade, né? Então Jesus cumpriu essa profecia quando Ele veio salvar todas as pessoas mortas em seus pecados. Saiba você que está aqui hoje, você que ouve essa mensagem, que aquele que não aceitou Jesus na sua vida, que não procura andar
com base na Bíblia e da Santa Palavra, é uma pessoa viva morta, é uma morta viva. Amém? A verdade é essa. Porque Jesus ele veio para quê? Para salvar todos os mortos em seus pecados. Por quê? Porque a pessoa que vive em pecado, ela está morta para Jesus, porque ela está viva para o inimigo, né? Ela está viva para o mundo das trevas, não é isso? Seja em que pecado for. E nós temos que nos edificar. Jesus ele veio para fazer o quê? Essa obra. Mas só recebe a obra da salvação, por isso que a pessoa tem que se batizar nas águas, mas não como criança, quando já tem um entendimento que ela sabe a diferença de pecado e de santidade, né? E que é um compromisso com Deus, para que esse batismo não venha a ser uma maldição na vida desse jovem, né? Por isso que as igrejas têm que pregar o evangelho e mostrar para as crianças do discipulado, para que as crianças não venham depois a se corromper, né? Porque tem que ter a visão e tem que ter o caminho, a direção. Saber que servir a Jesus tem um sacrifício, tem que se negar a si mesmo, quer dizer, negar as vontades da carne e as coisas do mundo. Mas não é viver como um fanático religioso, podendo se divertir, ir ao cinema, ir à praia, né, se divertir com os amigos, mas dentro de uma santidade que Deus quer, né? Não da forma que o mundo deseja, não é isso? Em nome de Jesus. Então o Salmo 98 é para que nós venhamos ao quê? A glorificar, a cantar. E cantar um novo, um cântico novo. O que é um cântico novo? É nós a cada dia estarmos o quê? Felizes porque estamos na presença do Senhor, né? É o teu testemunho, é declarar para o mundo que Jesus é contigo, que você está andando conforme a vontade dele. E que não importa se fulano ou beltrano vem te acusar e te condenar, porque você tem uma aliança com Deus. E Ele tem visto teus passos, né? Ele tem visto como você tem andado na presença dEle. E cabe a Ele te julgar, se Ele vai te dar ou se Ele não vai te dar aquilo que você pediu. Então, quanto mais nós buscamos o caráter de Deus, Ele nos derrama o quê? O pão da vida, que é o próprio Senhor Jesus, é o próprio Espírito Santo. Amém? E se nós tivermos o pão da vida, não vai faltar nada, não é isso? Não vai faltar nada. Amém, igreja? Então nós vamos consagrar os dizimistas daqui a pouquinho, tá? Mas antes ainda, tem mais um versículo importante, lá em 1 Coríntios. Abra lá. Nós também temos meditado com frequência nele, porque ele abre muito os olhos da fé. 1 Coríntios 2:9. Amém? 1 Coríntios 2:9. Aos Coríntios 2:9. Está escrito assim, amém? As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Amém? Então muitas coisas que vêm aos nossos olhos e nos fazem ficar encantados e anestesiados, né? São coisas que vêm para nos corromper. Aquilo que ainda não subiu ao nosso coração, que nós achamos que nós nem podemos receber, porque nós não temos capacidade e santidade, né? E não somos merecedores, é o que Deus tem para nós, não é? Então o nosso propósito, colocado aos pés da cruz, na presença do Senhor, o Senhor ele vem o quê? Nos moldando, nos preparando para receber a sua graça. Mas isso exige o quê? Caráter, santidade, submissão, caminhar nos passos de Jesus. Amém? E aí nós somos o quê? Justificados por Cristo. Porque Ele veio o quê? Para nos fazer justos. E o justo é quem? O justo não é aquele que não tem pecado, porque todos nós temos, mas é aquele que passa a abominar o pecado, assim como o próprio Deus abomina, né?
Porque todo ser humano é pecador e peca, mas quando você abomina cometer o pecado, você não comete. E aí nós passamos a ter o quê? Um caráter segundo o caráter de Deus. Aí nós temos o que? O Espírito Santo que nos alerta, que nos policia. Mas olha só, mesmo quando nós temos, igreja, o Espírito Santo, Deus ainda continua nos dando livre-arbítrio. O Espírito Santo, ele nos robotiza, não. Ele não vem para entrar em nós, né, e tirar as nossas vontades ou os nossos desejos. Mas ele vem o quê? Nos santificar, para que nós não venhamos o quê? A cair na tentação da carne, né? Para que nós venhamos a estar submissos à presença de Deus em nós, porque nós somos templos do Espírito Santo. Então o que o mundo nos oferece, nós temos o quê? Que rejeitar, a não ser que venha de Deus, para que seja usado em nós para a obra dele e para a extensão que é da nossa família, não é? Então as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, ou seja, não entraram no nosso coração, são as que Deus prometeu e preparou, para os que o amam. Não é isso? E está escrito na Bíblia que as promessas de fartura, de saúde, não é isso? E de todas as áreas, elas estão disponíveis para nós. Não é isso? Porque Jesus, ele veio para quê? Muitos falam que nós temos que carregar a cruz que Jesus carregou. Não, porque ele carregou por nós a cruz. Não é isso? Se fosse para nós carregarmos, não estaria escrito lá em Isaías 53, versículo 4 e 5, mas ele tomou sobre si todas as nossas dores. Jesus, ele tomou para nos, o quê? Para nos purificar. Nós temos que carregar, sabe qual cruz? A cruz da submissão, de negar o mundo e agradar a Deus. Mas isso não significa que a pessoa tem que viver miseravelmente, passando fome, necessidade e com a vida como um inferno, não. Porque Jesus não veio para isso. É claro que no mundo teremos aflição, mas Paulo diz: tem de bom ânimo. Perdão, Jesus disse isso, né? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer, ele disse que nós teremos aflições aceitando ele, mas nós venceremos as tentações e teremos vida e vida com abundância, ainda aqui na terra. Amém? Porque nós estamos ligando com ele no céu, não é? E se a pessoa não entende isso, ela vai viver igual um ioiô. Aquele que vai e que volta, aquele que vai na igreja e volta para o mundo, aquele que vai na igreja quando quer e volta, igual um ioiô, né? Vai ser jogada para lá e para cá pelo inimigo, porque ela não sabe o que faz, ela não sabe o que ela faz, porque a dificuldade aperta e ela não tem o que? Estrutura para ficar. E como é que ela consegue estrutura? Vindo à igreja no domingo, buscando o Espírito Santo, entendendo o caráter de Deus, lendo a Bíblia, meditando na Bíblia, mas vindo à igreja. Se não vier à igreja, não adianta ficar em casa, porque em casa nós mesmos acabamos tentando uns aos outros pelas nossas concupiscências, pelas nossas falhas, pelas nossas limitações, não é isso? Pelo nosso pecado que aflora, porque amém? Fica o que? Apontando para o outro. Seja criança, seja adulto, cada um tem o seu espaço, e quando o seu espaço é invadido, a pessoa começa a afrontar. Então como é que se busca em casa a santidade se eu não venho na igreja 2 vezes por semana pelo menos? É isso que o povo não quer entender. O povo quer entrar no céu numa porta larga, essa porta larga é a do inferno. Amém? E infelizmente o inferno, ele já anda abarrotado, e vai abarrotar mais ainda, porque a própria palavra diz: muitos serão chamados e poucos escolhidos, não é? E aqueles que acusam você da tua santidade, da tua vida como crente, como cristão, né? Não sabem o que estão falando, né? Porque ninguém está dentro de você e ninguém tem praticado o exercício da fé como você tem, né? Então nós precisamos ter esse entendimento e ficarmos firmes, em nome de Jesus. Amém, igreja? Então nós vamos ficar de pé agora e vamos fazer a consagração dizimista. E eu vou aproveitar para pedir oferta, se você tem uma oferta para trazer hoje à igreja.
Amém? Nós estamos aqui plantando a semente e semeando. Só que se a pessoa não cultivar a semente dela, vai secar e não vai dar fruto nenhum. Tem que cultivar, amém? Fica de pé em nome de Jesus. Vamos orar pelas ofertas, amém? Pelos dízimos. Levanta a tua mão para o alto em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, Espírito Santo, aqui está, meu Deus, um povo fiel, meu Deus, um povo que tem andado nos teus passos, Senhor. Nós não estamos aqui, Senhor, por quantidade, mas estamos aqui por qualidade, Pai. Ó, meu Deus, vem, Espírito Santo, edifica as nossas vidas, Senhor. Oramos nesse momento pela a vida financeira da igreja, Pai, e a vida financeira do povo que tem sido um dizimista fiel, que tem sido um ofertante fiel, que tem, meu Pai, cumprido conforme o teu mandamento. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar uma bênção tal que não haja celeiro para que possa o quê? Nós possamos guardar, amém? E essas bênçãos se revelam tanto na parte financeira quanto na parte espiritual. Ó, meu Deus, toca, Senhor, nos nossos propósitos, Pai, missionários, evangelistas, nos nossos propósitos de família, Pai, nos nossos propósitos, Senhor, ó, meu Deus, estruturais, meu Deus, da nossa casa, dos nossos bens, meu Deus. Não, meu Deus, para que nós venhamos a nos regalar com eles, Pai, mas que nós possamos ter uma base, meu Deus, uma paz maior, meu Deus, para podermos trabalhar para Ti, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a edificar a nossa casa. Espírito Santo, visita o coração de cada dizimista, de cada ofertante, meu Deus, aqui na igreja, e também daqueles que hoje não vieram, meu Deus. Toca na vida deles, Pai. Dê um sinal, meu Deus, que tem que haver perseverança, meu Pai, porque o Senhor tem bênçãos sem medidas para derramar. Amarra o devorador, amarra, meu Deus, toda a obra feita, meu Deus, para travar e congelar, meu Deus, a vida financeira da pessoa, meu Deus. Abre as comportas, meu Pai, derrama prosperidade, Pai. Visita, meu Deus, as empresas onde nós temos, Senhor, trabalhado, onde a pessoa tem vivido, meu Deus, muitas horas do dia trabalhando, meu Deus, para buscar o pão, mas que em primeiro lugar, meu Deus, ela tem buscado o Senhor, que é o pão da vida, e ela tem, meu Pai, abençoado o lugar onde ela trabalha, porque ela tem andado em santidade, meu Deus. Visita, Espírito Santo, o íntimo, ó, meu Deus, o corpo de diretores dessas empresas, ó Deus, e usa, meu Pai, no teu poder, meu Deus, para abençoar aqueles que, meu Deus, têm orado e têm jejuado e têm ofertado e têm dizimado, meu Deus, para a tua obra. Converte, meu Pai, em nome de Jesus, esses corações também, Pai, para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja? Vem aqui na frente. Nós vamos consagrar o dizimista hoje. Então a gente derrama um pouquinho mais de óleo, tá? No alto da cabeça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém, igreja. Então, isso é mais um passo do caráter de Deus, quer dizer, temos compromisso com Ele, né? Podemos assentar. É uma aliança que nós temos.
Porque dizem as pessoas lá fora, né? Deus não precisa de dinheiro. Claro que não, Ele é o dono. E na verdade, tudo que a pessoa conquista lá fora é emprestado dele. Tanto é verdade que um dia todos nós vamos morrer. Vai ficar tudo para ele. Aí vai haver briga para herança, para isso, para aquilo. Não, porque eu amava mais meu pai, eu amava mais minha mãe. Você não ligava para ele, agora você quer um pedaço do bolo. O ser humano é isso aí. Ama, mas depois, quando vem a herança, todo mundo se corrompe. Entre aspas, na igreja. Todo mundo entre aspas, a maioria, não é? Então, Deus ele empresta para nós o quê? O fôlego de vida, que é a própria vida que Ele dá. Então, tudo que tem aí fora de bom, foi Ele que criou, foi Ele que nos deu. Não é isso? Então, nós precisamos entender que é preciso que nós venhamos a tirar o coração do dinheiro. Por isso que Deus ordenou que o seu povo viesse a dizimar e ofertar. Porque diz: onde está o teu coração, está o teu Deus. E muitos têm colocado o Deus como o próprio dinheiro. Eu conheço muitos que falam, né, que o meu Deus é o meu dinheiro. O dia que não tiver mais dinheiro, não tem mais Deus. Aí vai procurar o Deus da Bíblia para restaurar a vida, né? Porque enquanto tem dinheiro que dê para pagar tudo, que dê para comprar tudo que quer, para que vai na igreja? Por isso que muitas das vezes a pessoa perde para ela poder o quê? Se submeter à vontade de Deus, né? Então quer dizer, o dízimo é bíblico, porque Deus ele ordenou isso para que nós como crentes, como igreja, viéssemos o quê? A evangelizar. E através disso, Ele sonda os nossos corações e Ele nos prospera, quando nós devolvemos apenas 10% do que vem na nossa mão. Não é isso? 10% do todo, né? E você também é um ofertante, quer dizer, você dá uma oferta alçada de acordo com o desejo que Deus põe no teu coração. Não é um acordo de que a pessoa te pede, não, porque a igreja não é um lugar de leilão, onde quem vai dar X, quem vai dar Y, quem vai dar Z, não, você dá aquilo que Deus colocou no teu coração, né? Essa é uma oferta alçada, né? Não é quem vai dar tanto, aqui não tem isso, aqui você dá o teu melhor, né? É você com Deus, amém, igreja? Então hoje nós vamos falar sobre o pão da vida, o tema, e a mensagem nós vamos estudá-la um pouquinho em João, um pouquinho em Êxodo e um pouquinho em Provérbios. São 3 versículos, tá? Que a gente separou aqui para poder estar ministrando essa palavra, né? O caráter de Deus, não é isso? A gente está estudando o 3º passo. Infelizmente o povo não quer saber de estudo, amém? O povo quer saber de revelação e de profecia. Interessante que a própria palavra de Deus, a própria Bíblia é revelação e profecia, né? E a pessoa não quer ter um estudo para entender a teologia, quer dizer, o estudo de Deus é a teologia, né? Teologia quer dizer Deus, o estudo de Deus. Ninguém quer sentar e ouvir da palavra, mas quer sentar com fulano para conversa fiada, para fofoca, para ouvir o quê? Para ouvir testemunho do mundo, ou para ouvir palavra de derrota. Quer sentar na frente de um aparelho de televisão para assistir aquele programa mundano que não vai levar nada de bom para a vida dela, né? Muitas das vezes. Mas não quer sentar 2 horinhas para ouvir a palavra de Deus, porque hoje é domingo, hoje eu não posso, porque tal hora tem que fazer isso, tal hora aquilo. Aí eu pergunto: se Jesus voltar? Jesus disse que nem Ele sabe o dia nem a hora, só o meu Pai, como Ele fala. Interessante que lá na Bíblia fala das 10 virgens, que 5 eram prudentes e 5 eram nécias, né? E a pessoa ouve isso e sabe disso e fica murmurando e fica resistindo. Está vendo que Deus já está revelando para ela: meu filho, fica firme aqui, porque seja prudente, mantenha o teu azeite. O azeite é o que? É o Espírito Santo. Mantenha a tua lamparina acesa. E a pessoa não vem. A gente visita a pessoa em casa, a pessoa não vem.
Depois fala, o pastor não vem me visitar, o pastor não vem na minha casa. Eu vou te falar, quem tem que entrar na tua casa é Jesus, porque o homem não é nada. E mesmo muitas das vezes o pastor não visitar e convidando, a pessoa não vem. Está buscando o quê? Jesus disse, vinde a mim. Quer dizer, o Senhor Jesus disse que a pessoa venha até ela, quer dizer, vinde a mim, a pessoa não vem a ela, a pessoa quer que Jesus vá a ela de novo. Jesus já desceu do céu. Jesus foi martirizado, foi açoitado, foi humilhado, foi cuspido. A carne dele foi dilacerada. Ele perdeu até a última gota de sangue do corpo dele. Quando aquele soldado romano espetou ele de um lado, só jorrou água do corpo dele, não tinha mais sangue. Quer dizer, todo o sangue dele foi derramado. E a pessoa não quer tirar 2 horas no domingo ou na quarta-feira para vir buscá-lo. Ele disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E a pessoa não entende isso. Ela vai buscar o alívio em outras coisas. Na bebida, na televisão, na visita a um parente que está vazio de Deus e está cheio de coisas do mundo, mas ela não tira as 2 horinhas e sacrifica para vir à igreja. Depois reclama. A verdade é essa. Então eu vou falar uma coisa para a igreja, aqui não tem porta larga não, a porta aqui é estreita. A pessoa quiser entrar nessa igreja e permanecer, ela vai ter que ser fiel a Jesus. Amém? A gente não proíbe você usar uma calça, você usar uma maquiagem suave, não. Você não tem que andar como uma múmia toda, né, enrolada do alto da cabeça até a planta dos pés, não. Você tem que estar com o corpo em santidade, você tem que se enfeitar, se adornar para Jesus. Amém? Para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu pai, para a sua mãe, dentro de uma santidade. A gente não proíbe isso, porque quem somos nós para proibir? Mas tudo tem que ter um princípio de decência, porque se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, determinada roupa não pode ser usada, não é isso? Só que a única coisa que você não pode é sair, afastar da presença dele, deixar de vir à igreja, né? Porque não tem como. Se Jesus diz, vinde a mim, eu tenho que vir até ele, é pela igreja que eu chego a Jesus, né? Até, às vezes, em casa a pessoa ora, o Espírito Santo fala com ela, mas ela tem que buscar o corpo de Cristo, né? A igreja. Amém? Então, vamos lá. Talvez muita gente não tenha vindo hoje à igreja porque anda magoada, aborrecida, inconformada, não é isso? O dia foi difícil, tribulação, problema. Eu vou dizer para vocês, e se eu for olhar para tudo isso, eu estaria aqui hoje? Amém? A porta da igreja estaria aberta? A porta está aberta, só que a porta é estreita. Amém? Quem quiser entrar ali e ficar, vai ter que se submeter à vontade do Senhor, não a minha. Amém? Porque eu estou me submetendo à vontade dele, assim como vocês que estão aqui hoje presentes na igreja, seja adulto, seja criança, de alguma forma está se submetendo, está vindo buscar o pão. Amém? E as pessoas têm desistido do amor, né? e da fidelidade com Deus por tão pouco. Amém? Por tão pouco. Amém? Então ali em João, abra lá em João, vamos em João primeiro, João capítulo 6. Está escrito na Bíblia que todo aquele que crê, amém, no Senhor Jesus, ele vence o mundo, não é isso? João 6,35. João 6,35. Jesus, quando ele veio ao mundo, igreja, ele poderia simplesmente ter levantado a mão, amém? Ter levantado a mão, ou nem precisaria ter vindo. Deus Pai podia erguer a mão e dar para o ser humano: olha, vocês têm a possibilidade da salvação agora, porque eu tomo os pecados de vocês. Mas sabe o que ele fez? Ele nos mostrou que nós temos o quê? Que negar a nós mesmos. Jesus veio para quê? Para passar o martírio por nós, né? Para nos ensinar a andar o quê? Em espírito e em verdade. Então nós, como seres humanos, nós temos que ser o quê? O retrato de Cristo.
O que é o retrato de Cristo na tua vida? O retrato de Cristo, igreja, não é uma imagem, não. Mas é nós passarmos a ser a imagem e semelhança dele. O ato de vir à igreja, mesmo você passando a dor, passando a provação, você está sendo o retrato de Cristo, porque você está passando um processo, né, de libertação, de purificação, de aperfeiçoamento. Deus talvez ele esteja te lapidando, fazendo um vaso que não vai mais se quebrar, amém? E você mesmo tem quebrado o processo que muitas das vezes Deus tem feito e você tem retardado ele, porque você impede o agir de Deus, não é? Então, não é quando eu quero, é quando Deus quer, né? Depois eu não posso determinar em nome de Jesus que o mal saia, que a prosperidade venha, que a doença saia. Por quê? Porque se eu não estou permanecendo, como é que o Espírito Santo pode atuar, né? Então diz assim João 6,35: disse Jesus: eu sou o pão da vida. Ele está dizendo aqui, ó, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Não é isso que está escrito aí? Então está dizendo na palavra que o Senhor, ele está sempre o quê? Pronto e de braços abertos para nos receber. Amém? E por isso ele entregou a vida por nós de braços abertos na cruz, igreja, para abraçar toda a humanidade que ali estava, toda a humanidade que existe hoje, toda a existência, para que todo aquele que nele venha a crer, venha o quê? Venha a ter direito e o privilégio da vida eterna. Porque é um privilégio pelo seguinte, porque nós não somos o quê? Dignos de receber essa graça. Mas o Senhor Jesus, ele nos veio trazer o que? Essa dignidade pelo amor dele, né? Lá em João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Quer dizer, olha o amor de Deus, olha o caráter de Deus. E Jesus, ele é o pão da vida que foi derramado. Por isso é que uma vez por mês nós ceiamos, nós temos a Santa Ceia aqui. O corpo de Cristo é partido entre os irmãos, não é isso? Nós o que? Contemplamos a comunhão que ele veio fazer conosco, amém? Então você tem que crer exatamente no que está escrito: eu sou o pão da vida. Isso foi dito por Jesus. E ele disse: aquele que vem a mim nunca terá fome. Olha o que ele está dizendo: aquele que vem, né? Ele não está dizendo aquele que eu vou, mas aquele que vem a mim. Sabe por quê? Porque ele já veio. Aqui nós estamos vivendo o tempo da graça. Jesus, ele já havia, né, habitado no mundo, e aqui ele estava habitando nesse tempo, onde João aqui, ele escreveu pelo intermédio do Espírito Santo aquilo que ele tinha vivido com Cristo, aquilo que o Espírito Santo revelou para ele. E por isso está na Bíblia, porque é santo. Porque nós sabemos que tem 5 livros da Bíblia que foram extintos dela, porque são livros que contêm heresias. Amém? Eu posso citar 2 aqui para você: Tobias e Judite. São 2 livros que não fazem parte dessa Bíblia que você está aí. Amém? Porque contém heresias neles, tá? Então você deve crer no que está escrito aqui: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede, né? E fome de quê? Que Jesus está falando aqui? Fome de justiça. Amém? Só que não da justiça do homem, da justiça de Deus, de um Deus que cura, que liberta, que prospera, amém? Que trata da família, que pela tua oração ele intercede. E diz a Bíblia que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quer dizer, ele se importa conosco. Mas a pessoa precisa o quê? Como diz Jesus ali: aquele que vem a mim nunca terá fome. E quantos hoje não vieram à igreja?
Não é isso? Aquele que crê em mim nunca terá sede. E se a pessoa não veio, é porque ela não crê. Amém? Em nome de Jesus. Se a gente for ficar pensando aqui em dificuldade para não vir na igreja, a gente vai ter 1 milhão delas. É claro que existem momentos extraordinários, excepcionalmente específicos, que a gente não pode vir. Mas o que eu tenho percebido é que não existem esses momentos excepcionalmente específicos para a pessoa não vir. Amém? É comodismo. Amém? É falta de fé. Não é isso? Então aquele que crê em mim nunca terá sede. Então Jesus está pronto, está com os braços abertos, tá? Está nos esperando. E ali em João 14,6, vamos lá em João 14,6, mais para frente um pouquinho. Presta atenção que nós estamos falando do caráter de Deus. Deus, ele tem caráter, mas o caráter dele é santo, não é igual o caráter de nós humanos, que tem limite para ter caráter, não, né? Nós, por natureza, nós somos mentirosos e sabemos que o pai da mentira é Satanás. Satanás é que implantou a mentira no mundo. Não é isso? E a mentira já começa muitas das vezes na infância, na adolescência e vai embora, né? Quer dizer, o diabo é o pai da mentira, porque quem inventou a mentira foi ele, não foi Deus. A única coisa que o demônio inventou foi a mentira, para destruir pessoas, projetos e famílias. Não é isso? Então ali em João 14,6 está escrito: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer, outra coisa que Jesus afirmou, que além dele ser o pão da vida, que quem vai até ele nunca terá fome, e aquele que crê em mim, que é ele, né, nunca terá sede. Ele diz que ele liberta, que ele transforma, que ele cura, que ele edifica, que ele cuida, que ele não deixa nada de mal acontecer. O inferno pode estar estabelecido para te destruir, mas você não será o que é afligido, você não será tocado, porque você vai estar coberto do manto sagrado do Espírito Santo. Amém? Que não vai te tocar. Você pode ser até afetado de alguma forma, mas você não vai ser o que? Destruído. Você vai ter vitória. Deus, ele vai transformar essa situação e vai te trazer o que? Uma vitória. Amém? E ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Então Jesus está dizendo aqui bem claro que nós não devemos adorar outros deuses e nos curvar a imagens feitas pelas mãos do homem. Ou seja, apenas ele deve o quê? Receber toda a honra e toda a glória por tudo que recebemos. Amém? E você tem feito isso? Nós temos feito isso? Glória a Deus se você tem feito. Amém? Então nós temos que pedir a presença do Espírito Santo, que o Espírito Santo venha atuar em nós, né? Quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta. Tem as pessoas que não conhecem a verdade. Sabe por que não conhecem? Porque a igreja não prega isso na Bíblia para ela. Essa página, onde ali está em Êxodo 20 os 10 mandamentos, alguns mandamentos ali são ocultados, para que a pessoa não venha a enxergar a verdade. E por isso a pessoa às vezes continua adorando outros deuses, porque biblicamente, né, está lá escrito, foi Deus que escreveu os 10 mandamentos e revelou a Moisés, né? E Jesus já no Novo Testamento ele endossa isso, quer dizer, ele coloca um adendo ali, acrescenta não, ele confirma, ele testifica. Disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer, ele diz que só ele pode ir até o Pai e interceder por você. Amém? E a pessoa, quando deixa de vir à igreja, quando deixa de buscar Jesus, ela começa a dar vazão o quê?
aquilo que vem na mente dela, a dificuldade, a opressão. É porque meu esposo não quis hoje que eu fosse, é porque minha filha reclamou, é porque hoje vai chegar um parente e etc, e por aí vai, né? Olha, Deus Pai, quando disse: meu filho, desça e salve o nosso povo, né? Jesus, ele não olhou nem para a esquerda nem para a direita, não. Jesus disse: eis-me aqui, meu Pai. Jesus desceu, né? Jesus, ele encarnou o homem, e ali foi numa gestação santa, pelo intermédio do Espírito Santo, ele veio ao mundo. Quer dizer, Deus, ele foi tão maravilhoso que ele fez Jesus, ele se fez homem na pessoa de Jesus, como um feto que começou a ser gerado no útero, no ventre de uma mulher, que naquele tempo ele encontrou, né? E ela aceitou, e o Senhor Jesus ali veio ao mundo como criança, como bebê, como criança, nasceu, passou por todo o processo que nós humanos passamos, para nos provar: olha, eu venci o mundo e você pode vencer, e eu venci o mundo por ti, então vamos vencer o mundo por Jesus, para nós sermos salvos, né? Que é a vida eterna, que é a plenitude, e vamos buscar a Ele como nosso consolador, como nosso advogado, como nosso intercessor, para que Deus Pai, ele possa o quê? Derramar sobre as nossas vidas as bênçãos, em nome de Jesus. Amém, igreja? E lá em Êxodo, vamos agora em Êxodo para finalizar a palavra. Êxodo capítulo 20, versículo 4 e 6. Abra lá em Êxodo. Amém? Êxodo. Ali nós temos o Êxodo capítulo 20, versículo 4 até o 6. Aqui nós estamos estudando o caráter de Deus. E para nós termos o caráter de Deus, nós temos que obedecer esses mandamentos aqui, ó. Êxodo 20, 4 até o 6. Diz assim no versículo 4 de Êxodo 20: não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, e nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Versículo 5: não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Versículo 6: e uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém? Quer dizer, Deus está falando no versículo 5: não te encurvarás diante delas, sabe? Então as pessoas têm andado se curvando diante a imagem do problema, amém? A imagem do problema, a imagem da tentação, a imagem da dificuldade, a imagem da limitação, a imagem da acusação que fazem na vida delas, amém? Tem se curvado a imagens que elas colocam como o próprio Deus. E Jesus disse: vinde a mim, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus disse lá no Novo Testamento, e aqui no Antigo Testamento Deus revela a Moisés os mandamentos e diz: não te curvarás diante delas. Quando nós falamos, né, teologicamente aqui, não te curvarás diante delas, nem as servirás, Deus está nos dando uma repreensão para que nós não venhamos a idolatrar, a adorar outros deuses, somente a Ele e em Jesus, né? Em nome de Jesus. Então Jesus, ele é o pão da vida, ele nos revelou isso lá no Novo Testamento ainda há pouco, tá? Só que o caráter de Deus, ele tem base no Êxodo ainda, antes de Cristo, nos 10 mandamentos que ele revelou a Moisés. Moisés ali já tinha, através da fé dele, por intermédio do Senhor Deus, tirado o povo cativo do Egito. E quantas vezes Moisés foi acusado, Moisés foi apontado, não é isso? Mas Moisés permaneceu firme, porque aqueles 2 milhões de escravos que estavam nas mãos de Faraó, eles só foram libertos pela fé de Moisés em Deus. Amém? Deus está querendo dizer
que muitas das vezes ele precisa libertar um ente querido, um familiar, uma pessoa para que você tenha orado e tenha até colocado aqui no altar, muitas das vezes, a foto, o pedido, mas não vai ser mais pela fé da pessoa, vai ser pela tua fé, pelo teu testemunho. Moisés, ele foi testemunho, porque quando ele obedecia a ordenança de Deus, Deus materializava através da vida dele um milagre, não é? Então você que está firme, continue firme, não esmoreça, por quê? Porque senão o inimigo vai te envergonhar. E assim tem acontecido com as pessoas que não têm vindo à igreja, têm continuado sobre o jugo do inimigo. Amém? Porque não tem o quê? Permanecido fiéis. E eu não estou falando de dízimo e oferta, não. Eu estou falando em caráter, que é isso aqui: você não se curvar. Nós podemos entender que não te encurvarás diante delas sobre o teu problema. Muitas das vezes você idolatra tanto aquele problema, aquela doença. Poxa, eu estou doente, eu vou no médico, e você começa a testemunhar a doença para os outros. Amém, igreja? Muita pessoa, ela é uma pessoa melancólica, ela só vive testemunhando desgraça e miséria. Quer dizer, ela está idolatrando o próprio problema que o inimigo colocou na vida dela. Mas ela não está determinando, em nome de Jesus, saia. Ela não está glorificando. A gente pode até estar passando por um problema, mas vamos dizer, em nome de Jesus, como é que está, irmão? Eu estou bem, glória a Deus. Tem um ventinho aí passando, mas já está passando. Porque o vento é aquilo que passa, né? Por isso o nome dele é vento, ele passou, né? Então não pode permanecer. E a fé transforma tudo isso. A fé, ela pega um câncer e faz ele secar. Pega uma doença terminal e faz ela ser restaurada pelo poder de Deus. Amém? Só se realmente forem os momentos finais daquela criatura. Amém? Mas você, enquanto a vida, você vai lutar por ela. Você não vai dar a causa por vencida, porque Jesus disse: eu sou o pão da vida. Então vamos buscar, vamos lutar. Amém? E vamos fazer a nossa parte como cristãos. Não vamos nos submeter e nos conformar com a situação de enfermidade, de miséria, enquanto há vida. Amém? Vamos lutar por isso, porque Jesus lutou por nós, e até a última gota de sangue dele, ele derramou. Isso é caráter. E o caráter de Deus significa dizer que nós temos que ficar firmes, fortes na presença dele. E o Espírito Santo é que faz isso, que faz nós termos essa força, esse fogo, esse avivamento dentro de nós. Amém, igreja? Então Jesus diz também que aquele que crê em mim nunca terá fome. Quer dizer, quando ele afirma isso, né, mesmo que a pessoa não suporte a caminhada porque ela está cansada, fatigada, sentindo-se sufocada, abatida, e não consegue mais o que? Refrigério na alma. O Espírito Santo, ele é o que? Ele é aquele que vem e enche a pessoa, né? Em nome de Jesus. Então, nós não podemos aceitar viver pela misericórdia. Sabe por quê? Porque nós vivemos o tempo da graça. A diferença é essa. Nós não estamos mais no tempo da misericórdia. O tempo da misericórdia é para aquele que não aceitou Jesus, que não tem aceitado. Aí passa pelo processo da misericórdia. Mas você que já aceitou Jesus, você está na graça. O tempo que nós vivemos depois de Cristo é o tempo da graça. Só não vive na graça aquele que não aceita Jesus na vida. Até aparentemente essa pessoa acha que está na graça, mas ela não está na graça, porque ela não tem o quê? Ela não tem buscado o Espírito Santo. Amém? Observe que no livro de Provérbios, no capítulo 1, versículo 7, está escrito: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Não é isso? Quando a gente passa a ter uma vida separada para Deus, o Espírito Santo, ele vem sobre as nossas vidas, não é isso? E começa a fazer o que? Um tratamento dentro de nós.
Não é isso? Onde as pequenas coisas começam a ser o que? Mais observadas. Não é isso? E o temor do Senhor, ele deve estar em primeiro lugar. Porque ele está dizendo, o temor do Senhor é o princípio. Quer dizer, se nós colocarmos o Espírito Santo na frente dos nossos problemas e não colocar o problema na frente, nós vencemos. Se nós colocarmos o problema, o pecado na frente do Espírito Santo, o Espírito Santo não pode agir. Nós temos que colocar o Espírito Santo como nosso escudo, para que nós possamos o que? Resistir. Não pela carne, mas pelo Espírito. Não é isso? E o Espírito Santo, ele mata o que? Ele destrói a vontade que a carne tem de pecar. Porque o pecado aflora nas nossas veias, aos nossos olhos, por nossos poros, nos nossos pensamentos, né? Quando nós buscamos o Espírito Santo, que é hoje, no domingo, o dia de fazer isso, porque na quarta nós ministramos a cura, a libertação, a prosperidade, você é cheia. Porque muitas pessoas têm vindo à igreja, têm sido abençoadas, mas elas têm vindo buscar a bênção, mas não o Espírito Santo. Deus, ele até abençoa, mas essa pessoa continua vivendo um processo de escravidão, de rejeição, de destruição, mesmo ela sendo abençoada com um milagre na saúde, com um milagre financeiro, mas não tem salvação. Então, não significa dizer que se um milagre foi manifesto na vida da pessoa, é porque ela tem direito ela tem direito à salvação, mas ela não está salva porque ela não aceitou Jesus. Mas ele ministra e cura para a glória dele. Porque Jesus diz, tudo que pedis em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Não é isso? E a pessoa tem que vir na igreja não para buscar a bênção apenas, mas para buscar em primeiro lugar o abençoador. Conforme disse, buscar em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Está na Bíblia, né? Não sou eu que estou falando. Então Deus, ele tem caráter. O caráter de Deus é esse, é você estar firme no propósito. E quantos de nós não têm andado firmes? E o estar firme é o que? Você vir à igreja no domingo, dia especial, dia de adoração, amém? De louvor, de adoração, amém? João 14,16 está escrito assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, amém? Para que fique convosco para sempre. Olha só, Jesus, ele rogou ao Pai para enviar o que? O Espírito Santo para nos consolar para sempre. Ou seja, até a nossa morte terrena, igreja. A humanidade ser consolada, né? Até a volta dele. Não é isso? E Jesus, ele cumpriu todas as promessas que ele revelou. E o Senhor Deus, ele tem cumprido tudo aquilo que ele tem falado. Se a pessoa ler o Velho Testamento inteirinho e comparar com o Novo, vai ver que há um cumprimento ali das Escrituras, que há uma aliança, que Deus, ele é perpétuo, quer dizer, ele não esquece. Se um dia você pediu a Deus algo e você tem se submetido à vontade dele, no tempo certo ele vai realizar. Talvez você até vai se esquecer daquilo que você pediu, mas Deus não vai esquecer. Se tiver no coração de Deus, ele vai revelar, ele vai trazer a resposta. Se aquilo que você pediu está em conformidade com o que o Pai quer para a tua vida, ele vai fazer, a não ser que não esteja, amém? Então, Jesus está dizendo aqui, quer dizer, o Senhor Jesus, ele sabia que nós iríamos andar aflitos, e o que ele disse no versículo 16 de João 14? Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Amém? Então nós temos que lembrar que Jesus está voltando, que Ele é o pão da vida. Amém? E que o Senhor Deus está nos céus, que é o nosso juiz do grande trono branco, que vai nos julgar um dia. E Jesus, ele veio e lutou a batalha, né?
E ele vai voltar, vai arrebatar o seu povo e terá uma batalha final. E nós temos que lutar para que nós e os nossos familiares possamos estar o quê? Dentro desse grupo que o Senhor Jesus vai levar para os céus. Amém? Não adianta mais nós orarmos pelos mortos, porque só tem salvação enquanto tem vida. Amém? Agora é pelos que estão vivos, né? Não se ora por morto, se ora por vivo. Amém? Só se ora por vivo, morto não. Então nós temos que lutar pelo nosso familiar, orar, dobrar o joelho agora, em vida, seja por nós, seja pelo familiar, porque depois que morreu, né, vai haver o julgamento, mas a pessoa ela já assumiu com Deus para que lado ela queria ir, de acordo com a vida que ela teve aqui na terra. Então não adianta fazer penitência, fazer oração e adorar o morto. Amém? Nós nos lembramos dos nossos entes queridos dentro de nós, não é isso? Já entregamos para o Senhor, não é isso? Já entregamos para o Senhor a vida de cada um, seja do ente querido, um amigo, um familiar no modo geral, e vamos glorificar a Deus para que todos sejam o quê? Arrebatados, né? Mas nós não podemos viver numa lamentação daquela situação, só aguardar agora e lutar agora. E se nós temos lutado, nós temos que estar em paz com Deus. Não, Senhor, o sangue não ficou na minha mão porque eu lutei, eu fiz a minha parte como cristão, eu levei a palavra, eu falei de Jesus, eu mostrei na Bíblia, eu só não pude rachar a cabeça no meio e enfiar a palavra, porque isso não pode fazer, não é por força nem por violência, né? Mas você tem que estar dentro de você consciente de que você falou de Jesus de alguma forma, não é isso? De que você orou, de que você até jejuou, de que você determinou, e Deus foi mostrando para as pessoas o poder dele. Coube a pessoa, ou cabe a pessoa reconhecer Jesus ou não. Aí já não faz mais, aí já não é contigo, é o livre-arbítrio. Então você tem que ficar feliz porque você está na presença e você tem lutado a grande batalha que Jesus nos levantou para isso. O exército de Gideão, o exército do Senhor, é o crente valente que vem à igreja, que jejua e que ora. Amém? Sem olhar a quem, sem fazer acepção. Amém? O caráter de Deus é esse. Porque Jesus, quando veio, ele não veio para o A, para o B, não, meu pai, eu vou descer para a terra sim, meu pai, mas olha, para aquele povo lá eu não vou não, para aquele povo que adora e abomina o Senhor, e adora objetos e coisas, eu não vou não. Jesus não fez isso, Jesus veio pelo amor, não é isso? Da sua criação e da criatura. Então nós temos que orar por todos, não é isso? Para que o Senhor Jesus até o que? Nos salve também. Que a nossa salvação depende do que está no nosso coração. Não é isso? Se a gente começa a fazer acepção quando nós fechamos os olhos para orar por uma pessoa, então Jesus não está nesse negócio. Aí é o diabo que está atuando, né? Se nós não tiramos a mágoa, o rancor, o ódio de dentro de nós, né, nós somos falhos. Nós temos que buscar o que? Não ser carne e ser espírito. Muitas das vezes nós erramos porque nós ficamos com aquele pensamento de algo que aconteceu, de que magoou, de que machucou, e isso não está no coração de Deus. Aí isso traz impedimento para a nossa oração funcionar, né? Que se Jesus tivesse isso no coração dele, a morte de cruz dele seria a morte para sempre, e ele ressuscitou. Porque se ele não ressuscitasse, nós não seríamos sarados e curados. Como tem havido muito milagre, cura, libertação, pessoas com estágio terminal serem totalmente restauradas e o médico não sabe nem o porquê, simplesmente ele fala, foi um milagre. Aqueles que reconhecem, né, eles falam, foi um milagre, porque de nós mesmos aqui não podia acontecer mais nada, não havia como retornar a vida para essa pessoa, não é? E muitas das vezes Deus tem atuado pela misericórdia, né? Pela misericórdia, para dar oportunidade para essa pessoa vir para a sua presença.
Mas aí a pessoa piora, ela vai adorar mais ainda o quê? O terreiro de macumba, né? A oferenda que fulano ou que Beltrano fez, mas ela não coloca para Deus a glória, mas ela coloca para os objetos, para as imagens, né? E vai pagar penitência, vai pagar promessa, né? Então quer dizer, Jesus está dizendo aqui bem claro: não te encurvarás, né? Não adorarás outros deuses diante de mim. Por isso é que o mundo tem vivido nessa destruição. Deus só não vai mais destruir com dilúvio, porque Ele prometeu isso a Noé. E por Ele não desejar fazer isso, Ele deu mais uma oportunidade para a humanidade depois do dilúvio. Ele trouxe Jesus à terra. Ele se fez homem, né? Tomou sobre si, tirou a humanidade do jugo do inimigo, do diabo, da legalidade dele, deu legalidade para que nós pudéssemos dar permissão na legalidade a Ele. E muitos não têm feito isso. Amém, igreja? Então o caráter de Deus é algo grandioso, e a palavra vai nos revelando isso. E nesses 3 livros, com esses versículos poucos que nós lemos, em João, em Êxodo, em Provérbios, você pode comparar. Se você tem mais dúvida, leia mais a fundo, medite mais a fundo, né? Busque a resposta na Bíblia, não no homem. Não é isso? Fique de pé, igreja, em nome de Jesus. Vamos fazer a nossa busca agora, a nossa adoração. Amém? Em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Fecha os teus olhos e vamos adorar o Senhor, porque Ele é o nosso Pai, né? E nesse momento nós vamos entregar nas mãos dEle. Oh meu Pai, oh glórias e glórias e glórias, aleluias, oh glórias, Pai. Nesse momento eu entrego em tuas mãos o meu louvor e adoração, meu Deus. Venha tomar meu coração e o meu viver, pois eu te amo. Oh, aleluias, Pai. Nesse momento eu entrego, oh glórias, aleluias. Te amo, Deus, és a razão do meu viver. Espírito Santo, venha, Espírito Santo. Queremos te sentir neste momento com nossas vidas. Oh glórias, queremos te exaltar para sempre em tua presença. Oh glórias e glórias, Espírito Santo, venha sobre nós. Declare, igreja, queremos te sentir neste momento com nossas vidas. Queremos te exaltar para sempre em tua presença te amar. Aleluia. Venha sobre nós, Senhor. Toca, meu Pai, com teu Espírito agora nas nossas vidas. Enche, Senhor, essa pessoa que te adora, meu Pai, do teu Espírito Santo. Aleluias. Pai, nesse momento eu entrego em tuas mãos o meu louvor e adoração, meu Deus, bem forte. Venha tomar meu coração e o meu viver,
Eu não sou nada, sou pequeno, quero para sempre tua presença, ser sincero. Te amo, Deus, eis a razão do meu viver. Espírito Santo, venha sobre nós, queremos te sentir, oh glórias, com nossas vidas, queremos te exaltar. Glorifica a igreja, o nome do Santo. Oh, aleluias. Glorifica o Senhor em nome de Jesus. Tu Santo, venha sobre nós. Queremos te sentir neste momento, com nossas vidas. Queremos te exaltar para sempre. Oh, aleluias. Para sempre em tua presença. Para sempre em tua presença te amar. Aleluias. Aleluias. Oh, glórias. Oh, glórias. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Vamos orar agora. Vamos orar agora para que o Espírito Santo ele nos enche. Pois a adoração é o que antecede a oração. Pois nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor para sermos adoradores. E cantamos ao Senhor um novo louvor, meu Pai. E adoramos o Senhor agora, através da tua santa presença nesse lugar, meu Pai, pois nós podemos te sentir aqui, meu Deus. Oh, glórias, tua palavra diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós. Oh, aleluias. Espírito Santo, encha, Senhor, encha-nos, Senhor, da tua presença. Oh, meu Pai, testifica, Senhor, a tua presença nesse lugar, dentro de nós, meu Pai, como templo do Senhor, como templo do Espírito Santo, meu Deus. Visita, meu Pai, o nosso íntimo. Visita, Senhor, a tua igreja. Visita, meu Pai, as crianças, os adultos, meu Pai, nesse momento agora, em o nome de Jesus, meu Pai. Que todo mal, ele é destruído, Senhor, pelo teu poder, pela tua luz. Pois as trevas não podem com a luz, e o Senhor é luz, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, o Senhor é santo, justo e fiel. Ó, meu Pai, colocamos para o Senhor agora, meu Deus, as nossas causas. Colocamos, meu Deus, o livro de oração aberto, meu Pai, na tua presença, meu Deus, para que o Senhor possa, meu Pai, esquadrinhar cada pedido aqui escrito, meu Deus. E colocamos, meu Pai, as fotos dos familiares de muitas pessoas que têm vindo à igreja e deixado aqui as fotos, meu Pai. Manifesta o teu poder, meu Deus. Visita, meu Pai, a arca, meu Deus, agora, onde estão os pedidos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Venha, Espírito Santo, e toca agora, meu Pai. Toca agora, meu Deus, com o teu cajado, Senhor, com a tua força poderosa, meu Pai, em nome de Jesus. Arranca, meu Pai, todo impedimento, Senhor. Dê, meu Deus, a provisão, a condição, meu Pai, seja ela financeira, seja ela conjugal, seja ela, meu Deus, na área da saúde. Arranca, meu Pai, toda cilada, toda armadilha, toda a ferramenta, toda a arma forjada pela mão de Satanás, meu Pai. Quebra agora todas as cadeias. Visita, meu Pai, até a 4ª geração, meu Pai, e tira, meu Deus, toda a iniquidade, tudo aquilo, Senhor, que não provém de Ti agora. Derrama, Senhor,
do teu maná, do teu pão, meu Pai, pois hoje, meu Deus, a palavra diz que tu és o pão da vida, meu Deus, e buscamos, Senhor, o caráter de Deus, buscamos, meu Pai, está fundamentado, Senhor, na tua rocha santa e poderosa, como Betel, meu Pai, como uma igreja, meu Pai, renovada, mas não renovada, meu Deus, pelo mundo, nas tendências do mundo, Pai, mas na tua presença, Senhor, renovando, avivando a fé do teu povo, um povo, meu Pai, que tem que ser fiel, meu Pai, porque senão não vai receber, meu Pai, a tua graça, aleluia. Ó, meu Deus, encha-nos, Senhor, do teu poder, meu Pai, do teu bom ânimo, meu Deus, onde, meu Pai, as nossas mãos forem colocadas, forem tocadas, forem impostas, meu Pai, haverá cura, haverá libertação, haverá maravilhas em o teu nome, Pai. Usa-nos, Senhor, como canal de bênção, meu Pai, do Senhor. Sabemos, Senhor, que não somos nada, mas tu vem, meu Pai, nesse lugar e nos edifica e nos qualifica pelo intermédio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Visita, meu Deus, visita o ente querido agora que se encontra enfermo, meu Pai. Visita, meu Pai, essa pessoa que se encontra, meu Deus, preste, Senhor, a talvez fazer uma cirurgia, Senhor. Visita, meu Pai, aqueles que têm andado com problema de coração, com problemas, Senhor, nos pulmões, nas pernas, nos olhos, na cabeça, meu Pai. Visita agora, poderoso, visita, poderoso de Israel, e quebra, meu Pai, todo o laço da morte, toda a enfermidade agora cai por terra, em nome de Jesus, Senhor. Nós repreendemos, meu Pai, pelo teu poder, pela tua glória, Senhor, todo o laço do passarinheiro, toda a obra feita, meu Pai, todo olho grande, meu Deus, tudo aquilo, meu Pai, que tem vindo contra o teu evangelho. Oh, meu Pai, traz testemunho, traz, meu Pai, traz pessoas, meu Pai, em o nome de Jesus, para te glorificar, meu Pai, através dos milagres. Cura, liberta, meu Pai, nessa manhã. Visita agora o íntimo, Senhor. Visita esse órgão, meu Pai, que está, ó meu Deus, que está nesse momento, Senhor, que tem andado, meu Pai, doente, Senhor. Arranca agora todo o espírito das trevas, Pai. Todas as garras, Pai, malignas, Senhor. Tudo aquilo, meu Pai, que Satanás ele tem semeado, meu Deus, entre os nossos entes queridos, entre os membros, meu Pai, que tem frequentado essa igreja, entre o corpo de Cristo aqui presente, meu Deus. Visita, Pai, cada familiar, meu Deus, e traz, Jesus, para a tua presença, através de transformação, meu Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fala assim, igreja, meu Deus, em nome de Jesus, Pai querido, nós te amamos e te exaltamos, nós determinamos que o Senhor é poderoso e que nós não temeremos, porque o Senhor está no controle absoluto das nossas vidas e que o Espírito Santo se encontra em nós e através da nossa fé todo mal ele é repreendido em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Vamos declarar mais uma vez em nome de Jesus. Nesse momento, não temas, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, sou teu Deus, te fortaleço. Não temas, não temas, te ajudo, te esforço com a destra da minha justiça. Não temas, não temas, eis que envergonhados, confundidos serão os que se indignarem
contra ti. Não temas. Enxergue a glória de Deus agora, igreja, com os teus olhos fechados. Tenderem contigo, perecerão. Por quê? Porque eu, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, tomo pela tua mão direita. Derrama, Senhor, da tua glória nesse lugar. Canta lá, Barabachuri, andalaias. Canta lá, Bachuri, canta lá, Balabalaias. Oh, glórias e glórias. Canta lá, Bachuri, anda, canta lá. Derrama, Espírito Santo, aleluias. Oh, glórias e glórias e glórias. Não temas. Envia, Senhor, o teu exército, teus cavalos e cavaleiros nessas causas, meu Pai. Oh, aleluias. Não temas, mas teu caminho. Não temas, não temas, não temas. Das altos forem rios, oh glórias, meio dos vales. Não temas, não temas, pois de deserto faço mares, e de lugares secos mananciais. Por quê? Oh, aleluia! Erga as tuas mãos, igreja. Te tomo pela tua mão direita. Eu sou que, oh, aleluias. Não temas, não temas, não temas que eu te ajudo. Não temas que eu te ajudo, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela mão. Oh, glórias e glórias, eu sou e te digo, não temas, não temas, não temas, não temas que eu te ajudo. Não temas que eu te ajudo. Aleluias. Não temas que eu te ajudo. Oh, aleluias. Oh, glórias e 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 glórias. Oh, glórias. Oh, Senhor Jesus. Oh, meu Pai. Obrigado, Senhor, pelo Senhor, meu Deus, ter testificado a tua presença, meu Pai, pelo Senhor ter renovado, pelo Senhor, meu Pai, ter bradado do céu com a espada da justiça, enviado, meu Pai, anjos com brasas de fogo nas mãos, meu Pai, incandescentes, para destruir, meu Pai, todo o mal. Oh, poderoso de Israel, todo o mal, Senhor, é dissipado pelo teu poder, pelo teu sangue. Oh, meu Deus, agradecemos, Senhor, por mais esse culto, meu Deus, essa reunião, esse estudo, meu Pai, agraciado pelo Teu Espírito, pois sabemos, Pai, que não somos nada, nos humilhamos e nos prostramos aos Teus pés, meu Pai, para que Tu venha a nos trazer, meu Deus, a Tua santa palavra, Espírito Santo. Então, Senhor, obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Deus, por o Senhor habitar no nosso meio essa manhã, por o Senhor visitar, meu Pai, os nossos familiares agora, as pessoas para quem, meu Deus, nós determinamos em Teu nome cura e libertação. Oh, glórias e glórias e glórias. Oh, Santo Deus, Espírito Santo, em nome de Jesus, nós entregamos, Senhor, as nossas vidas. Tu és o nosso pão, Jesus. Então nos alimente, meu Pai, nessa semana. Nos traga, meu Pai, provisão, Senhor, para edificarmos, Senhor, a nossa casa e a Tua casa, poderoso de Israel. Oh, glórias e glórias. Oh, canta lá, barabaí, churiandalaia, Santo Deus. Espírito poderoso, materializa, meu Pai,
esse ouro e essa prata, meu Pai, que tu tens mostrado, Senhor. E encha, Senhor, o celeiro. Encha, meu Pai, do teu poderoso alimento, meu Pai, da tua provisão, meu Pai, que não se acaba, para glorificarmos, meu Pai, mais ainda o teu santo nome. Toca, meu Pai, nas pessoas, meu Deus, que têm visitado essa igreja, meu Deus, que têm permanecido aqui, meu Pai, mas que muitas das vezes, Senhor, tem andado fracas na fé, meu Pai. Edifica a vida delas, pois tem sido pessoas, meu Pai, que o Senhor tem abençoado, que o Senhor tem mostrado a tua verdade e tem prevalecido, meu Pai, o teu nome na vida delas. Ó, meu Deus, visita agora todos os membros, meu Pai, dessa igreja, aqueles que hoje não vieram, meu Deus. Edifica a vida, dê, meu Pai, uma dose preciosa da tua unção agora, do teu poder, meu Pai, miraculoso, Senhor, e restaura as vidas, meu Pai, daqueles que eles têm lutado, meu Pai, na tua presença, meu Deus, em nome de Jesus. Visita, Senhor, a nossa descendência agora, os nossos familiares, Pai. Oh, meu Deus, toca agora, Espírito Santo. Toca agora, meu Pai. Causa, meu Deus, agora um efeito, meu Pai, sobrenatural do teu mover, meu Pai, do teu avivamento, da tua luz. Coloca, meu Pai, a tua luz para ofuscar todas as trevas, como, meu Deus, tu revelaste. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Diga graças a Deus. Amém? E fale assim comigo: Pai, em nome de Jesus, eu te entrego a minha semana, a minha família, o meu trabalho, os meus projetos, a minha vida nas tuas mãos, e rendo ao Senhor uma forte salva de palmas, em nome de Jesus. Amém, igreja? Diga graças a Deus. Em nome de Jesus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Graças a Deus. Então Deus é fiel, amém? Jesus é o pão da vida. E quarta-feira nós estaremos no jejum das 7 horas, né? Quarta-feira do jejum da vitória. Eu creio que até lá nós teremos testemunho para trazer para a igreja, amém? Para o nosso familiar, através de cura, de libertação, através de provisão, em nome de Jesus, amém? A obra de Deus não para, seja aqui, seja onde é que for, em nome de Jesus. Estenda suas mãos, feche teus olhos, abra os seus braços como Jesus abriu na cruz por nós, e abrace o Senhor agora. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, não só hoje, mas para todo sempre. Diga amém, diga graças a Deus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus. Palmas para Jesus. Amém. Dê um abraço a essa pessoa que está do teu lado. Amém. E mais uma vez, vamos com a paz de Cristo, em nome de Jesus.